Olá! Com o aumento da demanda da população por alimentos, explorar o vasto universo dos micro-organismos que habitam o solo e as plantas pode ajudar a aumentar a produção agrícola de forma sustentável. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos entender de que forma a microbiologia contribui para a agricultura sustentável. Para falar sobre este assunto, convidamos o Dr. Odair Alberton, que é agrônomo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em microbiologia pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em ecologia da produção e conservação de recursos pela Universidade de Wageningen, na Holanda. É professor pesquisador da Universidade Paranaense e orientador de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia aplicada à Agricultura da Unipar. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, recebo o Dr. Odair Alberton para falar sobre o assunto de agronomia sustentável. Dr. Odair, muito obrigado por sua participação em nosso programa para falar sobre esse assunto que é tão importante. Olá, pessoal. Olá, Evelyn. Então, estou à disposição, para vocês. A parte da agricultura sustentável, como você já havia comentado, é uma área que está em expansão devido também à expansão da população mundial. E as áreas de agricultura estão cada vez mais escassas devido à conservação de recursos, como água, que é tão importante, por exemplo, na nossa região. O rio Piava, que teve um assoreamento recentemente, faltou água. Então, não teve uma conservação ideal do solo, dos recursos naturais. Daí que envolve uma agronomia, junto com a microbiologia, para ter uma agricultura sustentável por um longo período, para futuras gerações também, O que a gente entende exatamente por essa agricultura sustentável, professor? Porque chama atenção, quando a gente fala sobre esse assunto, o que vem na cabeça de imediato seria aqueles alimentos orgânicos que o pessoal produz, alface, enfim, de forma orgânica que até a gente compra no mercado. Seria só isso ou isso envolve também? O que seria exatamente? Então, pessoal, a agricultura orgânica é uma agricultura sustentável, sim, porém ela não usa recursos químicos, como defensivos agrícolas, pesticidas, adubos químicos. E sim, isso tudo na forma orgânica. Aí que entra, por exemplo, a microbiologia, controle biológico das pragas, usando, por exemplo, a joaninha para controlar o pulgão, usando micro-organismos como fungos para controlar outros fungos, insetos que controlam outros insetos. Então, aí que vem isso na agricultura orgânica. Já a agricultura sustentável é uma agricultura que você pensa tanto na parte ambiental, na parte econômica, no qual vai trazer recursos para o produtor, para manter esse produtor na lavoura. E se o produtor tem uma economia estável, uma economia boa, ele também contrata mais pessoas, então vem a parte social também. Aí que envolve a agricultura sustentável, na verdade são três tripés: ambiental, que envolve a microbiologia, por exemplo, a parte econômica e a parte social, que é tão importante. Vira uma cadeia. Isso. E assim, como que surgiu o interesse por estudar esse assunto, que é um assunto tão específico? Isso. Você começou a estudar isso já desde a época do teu mestrado, na graduação talvez. Isso. Por que teve esse interesse, professor? Então, na verdade, esse interesse já vem desde pequeno, vem da agricultura familiar, bem do interior de Santa Catarina, até tem um sotaque catarinense, no qual meus pais produziam leite, fumo, pequenas hortas, e desde daquela época eu já gostava de produzir alimentos com qualidade e sustentáveis. Daí, com o passar do tempo, fiz técnico agrícola também. Quando eu comecei na graduação, em 95, já faz um tempinho, 95, tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica. Muito importante. Isso, muito importante, no qual a nossa universidade apoia muito, e a CNPq, a universidade, as instituições, agradeço até a Unipar também pelo apoio, Então, desde a graduação, daí consegui entrar num laboratório de pesquisa, no qual eu pesquisava rizóbio, hibridosóbio, para fixação biológica de nitrogênio.
no qual nós brasileiros produzimos muita soja. E a soja, nosso agronegócio da soja é dos setores que sustentou a economia, né? Vocês viram que nós estamos numa época de crise. O agronegócio está mantendo a economia brasileira em alta ainda devido, né, a uma alta produção. E a microbiologia, como inoculantes, né, no caso do bradyrhizóbio, ajuda muito, né, na parte de produção de alimentos, principalmente na soja. Nós não adicionamos fertilizantes. O rizóbio, ele é um inoculante. O que é isso? Então, o inoculante nada mais é do que um produto biológico. Imagina um iogurte, um Yakult. Né? O inoculante imagina assim, um leite fermentado que tem as bactérias lá dentro. O inoculante é a mesma coisa, tem as bactérias. O produtor adiciona essas bactérias, ele compra numa agropecuária, cooperativas, né, lojas especializadas, compra esse inoculante. Adiciona diretamente na semente da soja antes da semeadura. Então, esse inoculante, ele vai, quando a soja germina, o inoculante já está presente, faz uma simbiose com a planta, simbiose é uma troca, né? Certo. No qual a planta fornece os carboidratos para o micro-organismo, o micro-organismo fornece o nutriente para a planta. Então, o inoculante é um produto biológico, né, que vem da microbiologia, e o produtor não gasta com fertilizante nitrogenado, que é muito caro hoje, muito caro, e contamina o ambiente. Esse inoculante, ele só é colocado na semente ou na planta, na parte de solo não é adicionado? Não, o produtor pode adicionar diretamente na semente, que é o mais indicado, mas como o produtor... A planta crescida também? A planta crescida hoje já também tem tecnologia para isso. Tá. A soja quando está grandinha, né, ali que está com uns 10 centímetros, 20, você pode também aplicar na folha. Né? Tá. Quem é produtor, nossa região está entrando bastante a cultura da soja. É verdade. Tá? E como é um solo arenito, solo frágil, né, com baixa fertilidade, a inoculação da soja é essencial aqui nas nossas condições. Já teve dados de pesquisa, e tem dados de pesquisa, até um TCC meu agora recente é sobre isso, no qual a aplicação em cobertura, né, quando a soja está grandinha, pode fazer na soja grandinha também. Porém, muitas sementes, eu falei de inocular na semente, né? Muitas sementes já vêm tratadas com defensivos agrícolas, fungicida, inseticida. E isso mata as bactérias, né? É um micro-organismo. Nós usamos antibiótico para matar micro-organismo, né? Então, se você usar um agroquímico, também, né, vai matar as bactérias. Então, tem algumas plantadeiras, algumas semeadoras que já são adaptadas para colocar o inoculante no lado da semente no solo. Também é possível. Tá. Então, pode ser na semente, no solo ou em cobertura. Então quer dizer que a pesquisa científica ela vai ter um papel fundamental nisso, né? Para saber o que colocar nesses produtos. Isso. É isso que você estuda, professor? Eu estudo também essa parte, né, do manejo da cultura, manejo do solo, mas eu estudo principalmente a parte de microbiologia do solo, um pouco de inoculantes, promotores de crescimento. Hoje tem micro-organismos que produzem fito-hormônios, que são nós crescemos porque nós produzimos hormônios. As plantas também produzem hormônios. E alguns micro-organismos também produzem hormônios e ajudam o crescimento da planta. E tem também um fungo específico, que é chamado micorriza, né? No qual daí que eu fiz o meu doutorado, na parte de micorriza. Um cogumelo, por exemplo, é uma micorriza. Tem outros tipos de micorriza. Né? Esses fungos, mico é fungo, riza, raiz. Então são fungos que têm uma associação com raízes, no qual o fungo, talvez o pessoal já viu aqueles bolores, né? Você deixou um pão esquecido lá na bancada, assim, e ele começa a dar aquele bolor, né? Que lá são hifas. E esses fungos também têm associação com raízes de planta. Não são patogênicos, não causam doenças, são simbióticos. Esses fungos então, emitem essas hifas no solo, e vai lá e absorve nutriente como fósforo, que é difícil para a planta absorver, só vem pelas raízes, né? Absorve lá do solo e dá para a planta. A planta com mais fósforo, né, tem mais energia, né, tem mais nutrientes, a planta cresce melhor, produz mais também. Então é outra forma de produção de alimento, né, mais sustentável, com baixo custo. Existe assim, algum tipo de pesquisa que pegue o outro lado? Então, por exemplo, são colocados esses inoculantes, né, em sementes, nas plantas, ou mesmo tratado a parte do solo. Sim. E como que isso reflete daí no organismo do indivíduo, da pessoa? É porque a gente vai consumir tudo isso. Existe pesquisa nesse sentido? Correto. Então, como nós estamos usando produtos biológicos, inoculantes, micorriza, promotores de crescimento, controle biológico, né?
Esses micro-organismos não causam nenhum efeito colateral no nosso organismo, ao contrário dos defensivos agrícolas, que são são tóxicos, pode levar a depressão, levar a câncer e outros tipos, né, de distúrbios, né? Então, o uso de biológico não causa nenhum efeito colateral, né, para o consumidor. Você pode aplicar um produto biológico hoje e colher o alface amanhã, que não vai te dar uma dor de barriga, não vai te dar nenhum efeito. Já se você vai aplicar um defensivo, um fungicida, tem as carências, né? Você tem que esperar o defensivo se metabolizar pela planta ou pelo solo, para daí você consumir o seu produto. É por isso que muitas pessoas, né, têm receio de comprar um tomate não orgânico, um moranguinho não orgânico. Por causa desses né? agrotóxicos que são adicionados, porque senão ele não cresce. Né? Isso, para controlar as pragas e doenças, que são importantes. Mas a microbiologia hoje em dia, principalmente no Brasil, está crescendo muito essa área de microbiológicos. Os agricultores, eles buscam isso, professor? Estão buscando mais e mais. E também assistência técnica é um nicho de mercado que está em expansão, porque as pessoas hoje têm consciência, né, do que querem consumir. Né? Muitas pessoas já têm um poder aquisitivo um pouquinho melhor, já sabem que o consumo de produtos orgânicos ou sustentáveis vai trazer benefícios para o próprio organismo, né? E as indústrias também estão percebendo, né, esse crescimento de interesse. Então, indústrias multinacionais como Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, já estão nesse mercado de biológicos também, e isso é recente, porque estão vendo que o mercado de agrotóxicos está decaindo e dos biológicos está aumentando. Tá? Não, isso é fundamental, né? Nós termos recursos importantes que vêm provenientes da pesquisa, com certeza que sem a pesquisa a gente não chega a esses resultados, né? E que consegue melhorar, transformar para se ter uma qualidade de um alimento em casa, com maiores benefícios e que possa crescer, né, de forma mais adequada também. Então isso é muito importante. Professor, nós vamos por um rápido intervalo, mas no retorno eu quero saber um pouco mais sobre o teu doutorado que aconteceu na Holanda e saber sobre essas micorrizas, o que é que vai acontecer e como que a gente pode explicar isso para o nosso agricultor que está em casa, para ele poder incorporar essas técnicas então nos seus plantios. Sim, daqui a pouco, você não saia daí que nós já voltamos. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense. Recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional. O mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, Dr. Odair Alberton. Doutor Odair, no bloco anterior nós conversamos, você comentou sobre as tais micorrizas que você estudou especificamente no teu doutorado na Holanda, né, numa universidade bastante conceituada. O que seriam elas? Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa universidade também. Você poderia comentar para a gente? Então, vamos por partes. Isso. A micorriza. A micorriza, então, na Holanda, na verdade, eu estudei cogumelos, né, que são um tipo de micorriza chamado ectomicorriza. Certo. As trufas também são micorrizas, né? Talvez já ouviram falar em
trufa preta, trufa negra. 1 quilo de trufa, Extremamente caro. Nossa. 12 mil reais, tá? É o tal do diamante negro, né? Isso, é uma tendência nos países europeus, né, de consumo dessas trufas que são micorrizas também. Então, essas micorrizas são fungos que fazem associação com a raiz das plantas. Temos 5 tipos, mas os principais é a ectomicorriza, que são os cogumelos e as trufas, né? E as arbusculares. Arbuscular é um tipo de micorriza, essa que estou estudando atualmente, é um tipo de micorriza que ela faz associação bem dentro da raiz, no córtex da raiz. Ela entra dentro a raiz, como se fosse a nossa pele, ele entra dentro da pele. Sim. Né? Daí ela faz aquela infecção dentro da raiz, mas é só para fazer a troca de nutrientes, que a hifa vai lá e busca nutriente e água do solo, fornece para a raiz. Essa raiz transporta até a folha essa água e nutriente. A planta vai crescer mais, ela fica mais verdinha, né? Ficando mais verde, ela capta mais a luz do sol, né? Faz mais fotossíntese. Daí ela manda esse carboidrato, que é o açúcar da planta, né? Manda de volta para a raiz. Da raiz ela fornece esse carboidrato para a hifa do fungo, para crescer mais hifas e buscar mais água e nutriente no solo. E daí ela solta uma estrutura chamada esporos, são pequenas bolinhas no solo. E esses esporos, é isso que é o inoculante que vai ter de micorriza. Por enquanto nós não temos inoculante de arbuscular. A micorriza arbuscular serve para todas as plantas, 80% das plantas, alface, tomate, trigo, arroz, milho, soja, pimentão, mandioca, todas as plantas têm a associação com micorriza arbuscular. Já as ectomicorriza é mais para pinos e eucalipto, que são os cogumelos. Às vezes o pessoal já viu isso mais em pinos e eucalipto. Às vezes fica na base, né? Isso, perto dali da copa da árvore. Muitas vezes acontece isso naturalmente, né? Não é nem feito pelo... Isso, porque muitos desses fungos são nativos. Sim. Eles são nativos aqui, eles são frequentemente presentes no solo. Só que a pesquisa tem que selecionar os melhores. Entendi. Aí que entra a minha parte, selecionar os melhores que dão mais resposta no crescimento da planta. Se a planta cresce mais usando menos adubo, é mais sustentável. Né? Usando menos agroquímico, né? Porque muitos desses fungos, como micorriza, por exemplo, arbuscular, ela combate nematóides, por exemplo. Né? Combate nematóides, que é uma praga. Nematóides é um vermezinho. Isso. Que suga o açúcar da planta, suga a seiva da planta ali. E a planta ali não produz menos. Tá? Se você está com um ataque nematóide, vamos dizer, na tua lavoura, você vai ver tipo um câncerzinho, tipo um tumor, né, uma verruga nas raízes das plantas. A planta vai produzir menos. Isso não é sustentável. Você tem que usar produto químico, como organofosforados e outras moléculas altamente tóxicas. Isso não é bom. Então, mas na pesquisa, quando você encontra uma micorriza que é excelente, que ela vai conseguir ter seu papel, né, que pode ser adicionado então na planta e ela vai ter todo esse benefício que você está contando. Sim. Ela tem que ter baixo custo também, porque imagina se for utilizar a trufa negra ali para poder fazer esse papel, o coitado agricultor, né, não vai conseguir ter um retorno, um lucro com a sua lavoura, não é? Isso. Sim, você está certo. E daí vem a tecnologia da produção de inoculante. Perfeito. Né? A trufa negra, eu dei um exemplo de micorriza, mas ela não é usada como, né, para crescimento da planta. Na verdade, nós usamos a planta, né, os produtores da Itália, Alemanha, França, hoje já estão levando para a China, Austrália. Eles produzem carvalhos, plantas de carvalho, que é isso para envelhecer vinho, uísque, né? Sim. Tá? Olha que chique. Eles usam a planta de carvalho, na verdade, eles querem produzir a trufa negra para... Fins alimentícios, geralmente. Isso. Né? Então, é um nicho de economia, é uma micorriza, mas não para crescimento da planta. Perfeito. A micorriza, então, para produção, aqui, para nós, produtores brasileiros. Atualmente, nós não temos ainda inoculante da micorriza arbuscular, que é aquela que produz o esporo pequenininho que eu falei lá no solo. Tem uma colaboração com a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Já foi pedido, já tem patentes, já tem pedidos do Ministério da Agricultura e Pecuária para lançamento de um inoculante futuro através daqueles esporos. Tá? Então, logo, espero, não sei se esse ano, mas o ano que vem, ou máximo 2 anos, haverá sim daí um inoculante
de baixo custo, não sei ainda porque isso depende também do interesse do produtor, é a lei da oferta e procura, claro. né? Depende do interesse do produtor de inoculante e do consumidor, que é o produtor quem vai comprar, para daí saber o preço desse inoculante. Mas a hora que tiver lançado isso no mercado é muito bom, por causa, por exemplo, nossa região produz muita mandioca, por exemplo. Sim. Né, que é uma das culturas de pessoal que produz bastante mandioca, o solo é fácil para produzir mandioca. E a mandioca agride bastante o solo, porque a gente tem que arar, revolver o solo. E a micorriza arbuscular, que é aquela do esporo, responde muito bem na produção de mandioca. Ela chega a ter crescimentos de até 80% mais. E usa muito menos adubo. Olha, que bom. Esse é o papel, né, da questão da microbiologia, enfim. Isso. Daí a segunda pergunta é sobre a minha experiência na Holanda, né, já que estudei micorriza lá. Então, o teu doutorado você fez ele integral lá, não foi no sanduíche, não foi um tempo somente. Eu tive a sorte de estar no momento certo, na hora certa, que eu estava fazendo meu mestrado na Embrapa Soja em Londrina. Ah, que legal. Em 2001, e teve um workshop da FAO, né, que é um órgão internacional da ONU, sobre agricultura lá. E veio um professor da Holanda, lá ele tinha um projeto já aprovado, com recursos, na época era 240 mil euros. Né? Bem próximo da nossa realidade. Com certeza. Então, ele, já que era para trabalhar com carbono 14, carbono 14 é um radioisótopo. E os holandeses não gostam muito de trabalhar com questões de radioisótopos, eles ganham dinheiro em outras áreas, né? Sim. Mas claro, eles têm uma estrutura de física muito boa lá, né, para trabalhar com radioisótopos. Daí não tinha um candidato holandês que quisesse fazer a pesquisa. Daí, em contato com a minha orientadora de mestrado na época, que era a Maria de Hungria, que é uma grande produtora de inoculante, na parte de soja, da consultoria para o mundo todo, até para a Fundação Bill Gates, para a África e tudo. Os dois conversando, né? Ele queria alguém muito bom de laboratório. Na verdade, eu sou bom de laboratório, gosto de laboratório. E teve o convite, então, de fazer o doutorado na Holanda. Daí eu terminei o mestrado rapidinho. Na verdade, eu não tinha um inglês ainda, então eu tive que ir atrás do inglês, né, que é a Universidade Internacional. E então, em 23 de março de 2003, eu peguei o avião para a Holanda. Como não tinha inglês ainda, você tem 6 meses para fazer uma prova de nível internacional de inglês. Daí, 6 meses eu consegui, passei no IELTS, que é da Cambridge, né, na Inglaterra, passei. Tá, agora você inicia o projeto. E é um projeto muito interessante, porque daí tinha toda a parte de colocava o fungo, que era a micorriza, em pinos, e eu via toda a ciclagem do carbono, né, bem certinho, como ele entra na planta, vai para a raiz, que vai para o fungo, quanto que é perdido para a atmosfera, porque na verdade esse carbono hoje temos aquecimento global, né, as trocas globais. Nós estamos queimando floresta, queimando petróleo, né, e esse carbono está indo para a atmosfera. E as plantas absorvem esse carbono junto com os fungos. Então a ideia do projeto é o que acontece se eu aumentar muito o carbono na atmosfera. Então eu vi essa ciclagem de carbono. Né? E na universidade, a Universidade da Holanda é uma das principais no mundo hoje, né, na parte de agricultura, né, os rankings atuais até indicam que ela é a principal na parte de agricultura e a parte ambiental também. Né? E é uma universidade que me deu essa oportunidade, ali fiquei por 5 anos no meu doutorado completo lá, com a bolsa deles, né, uma estrutura muito boa, quem puder, né, quem tiver condições, visite a Holanda. Você ainda tem contato com eles? Desenvolve parceria, projetos de pesquisa? Não, parceria de pesquisa não, mas é contato de amizade, né, e daí hoje, né, mas aqui a amizade com eles, né, hoje eu fiquei mais aqui no Brasil mesmo, mas se tiver oportunidade eu gostaria de voltar para a Holanda, mas hoje é passeio, mas dá saudade, né? E a estrutura da Holanda é muito boa, tá? Quem puder viajar, viaje. Realmente, né? A experiência de ficar um período, né, fora do país e conhecer uma outra realidade, uma outra cultura, realmente ela é enriquecedora. A gente não tem nem como quantificar isso, é uma oportunidade com certeza, única. Daí mais é amizade de você conhecer pessoas do mundo todo. Eu, na época, eu morei num prédio de estudantes de 20 andares e cada andar tinha 33 quartos. Nossa. Então imagina, né? E na cidade tinha 5 prédios desses que era prédio de estudante lá, né? Então era uma cidade universitária, né?
E daí, na época que eu estava... Toda a questão cultural, que é muito diferente do que acontece no Brasil. Isso que era bom. Nós fazíamos os jantares internacionais, né? Cada corredor, né? Tinha os jantares internacionais. Aí tinha, na época que eu estava lá, tinha gente da Bielorrússia, Moçambique, Irã, tinha do Brasil, né? Colômbia. E nós fazíamos jantares, cada pessoa do seu país cozinhava um prato típico do seu país, né? Nem fazia feijoada, daí o pessoal trazia, a África trazia arroz, daí os africanos usam muito temperos, né? Eles gostam, era um da Nigéria, eles usam bastante pimenta. Especiarias. Daí tinha menino da Bielorrússia, os dois trouxeram arroz, né? Da Bielorrússia estava quase sem tempero nenhum não conseguia comer a comida do outro, porque o choque cultural é muito grande, mas isso é muito bom para você conhecer essas pessoas, conhecer a cultura. E na época ela tinha pessoas de 96 países que estudavam lá. Uma universidade internacional muito boa. Então, essa intercâmbio cultural é muito bom, né? Outras línguas também, né? E assim vai. Professor, por essa experiência toda, essa bagagem que você traz, né? Desses experimentos na Holanda e toda a pesquisa que você desenvolve já aqui no Brasil agora como orientador num programa de mestrado e doutorado, o que você deixaria assim de mensagem para o agricultor que está lá em casa e assistindo o programa sobre a questão da agricultura sustentável? Ela vale a pena? O que ele tem que buscar para ele ter um conhecimento um pouco maior sobre isso e poder aplicar isso no seu dia a dia? Então, procure empresas especializadas. Cooperativas, Cocamar, Cevale, Coamo, não sei se está integrado, ou agropecuárias boas, assim, no mercado, todas são boas, tem gente começando também, tem que dar oportunidade para os pequenos, né? Mas hoje tem vários produtos bons no mercado e cada vez mais. Atualmente o mercado de biológico está crescendo hoje 200 milhões de dólares por ano, né? No Brasil, o primeiro produto biológico foi lançado em 2008. E hoje nós já estamos com mais de 80 produtos biológicos no Brasil. Então é um crescimento de 10 ou mais produtos por ano. É um produto mais barato que o químico. Ele não é tão rápido a ação. Certo. Né? Você não vai passar e já vai matar a lagarta. Você espera 2, 3 dias. Mas é um produto barato, eficiente, não contamina o ambiente, não contamina a saúde. Que traz um resultado eficaz a curto prazo. Porque... Sim, 2, 3 dias. Né? Que hoje o produtor quer que passe um inseticida e a lagarta já cai lá morta. Não pode ser assim. O biológico tem que esperar agir, porque ele tem que entrar na lagarta, né, por exemplo, para daí ela morrer. Né? Mas é muito viável e barato, não contamina, não faz mal à saúde. Perfeito, professor. Eu agradeço a sua participação no programa, por passar essas informações, porque realmente quem está em casa às vezes não conhece, né, toda essa parte da pesquisa. Eu tenho certeza que o laboratório de vocês aqui na Universidade Paranaense está aberto, se caso um produtor tenha algum problema específico de um produto, né, que ele está desenvolvendo, ele pode vir ter acesso aqui a vocês. Sim. Eu agradeço realmente, novamente, pela participação no programa. Eu que agradeço, estou à disposição da universidade, à disposição da comunidade, tá? E eu agradeço muito a oportunidade e pelo convite. Perfeito. A você que nos assiste, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.